Pronto! Agora todo mundo me ouve? Sim, professora, ouvimos. Ai, que bom. A câmera do meu computador é bem ruim, por isso que eu usei do celular. Mas vamos lá, né? Não, mas tudo bem, quebra bastante um galho já. Uhum. Ai, gente, mas eu fiz uma maquiagem maravilhosa. Vocês não vão ver direito. Então, tudo bem? Boa tarde, quase boa noite, né? No nosso happy hour com filosofia, foi isso que eu combinei com as meninas. Todo mundo tá animado? Sim. Ó, eu trouxe uma cervejinha. Espero que vocês tenham uma bebidinha também para conversar de filosofia de uma maneira bem descontraída. Vale água, chimarrão, vinho. Vale o que quiser, bebida café. Que te feliz. Café, professor tá com café. Qualquer coisa que te deixa feliz. Uhum. Então tá, gente. Não sei se vocês já souberam alguma apresentação de mim, mas eu também gosto de me apresentar, porque acho que tem coisas importantes sobre mim que não são só acadêmicas. Apesar de eu ser doutora em filosofia, em ética e filosofia política, ter toda a minha formação aqui na UFSC. Também fui professora durante alguns períodos, estou agora encerrando meu segundo período de professora substituta no departamento de filosofia. Foram 4 anos que eu trabalhei com um monte de gente de outros cursos, porque a gente tem disciplinas obrigatórias em cursos como administração, serviço social, ciências contábeis, jornalismo. Então, foram 4 anos que eu desenvolvi filosofia com não filósofos, e isso me agrada muito. Gosto de ressaltar isso, sabe? Que apesar da minha formação ser toda em filosofia, eu tenho um diálogo muito importante com essas outras áreas, não só dentro da sala de aula, como em pesquisa. Eu também gosto de sempre pensar de uma maneira interdisciplinar. E, para além disso, eu sou cogestora de um clube socioesportivo, que é a Aldeia da Conceição e o Floripa Vá, que muitos que estão aqui participam, né? E o Burgo, por exemplo, sabe que me conhece de lá. Não sei se sabia que eu era professora da UFSC também. Mas são atividades que, para mim, são complementares. Eu chamo que é a minha filosofia na prática. Sobretudo porque, como eu estudo ética e filosofia política, é muito importante para mim ter um espaço onde eu consigo, além de me ver como líder, dialogar, pensar com a equipe, enfim, através do esporte, colocar valores que para mim são importantes em ética, né? Então, acho que eu sou uma filósofa um pouco fora da caixa nesse sentido, porque a minha filosofia, ela não só começa e nem só termina dentro da academia. Pensar a filosofia nesses outros espaços é muito importante. E agora eu estou começando alguns projetos de divulgação de filosofia nas redes sociais, por exemplo, no Instagram, que eu faço um conteúdo um pouco mais aprofundado, e também pelo WhatsApp, que é um curso introdutório de filosofia. Eu mando conteúdo 2 vezes por semana, para quem se inscreveu na linha, de graça, não tem custo algum, é uma experiência que está sendo uma oportunidade muito importante para mim, como professora, doutora de universidade, agora falar de filosofia de uma maneira não simplista, porque essa é uma preocupação, mas descomplicar, mostrar o caminho para pensar o movimento do pensamento filosófico de maneira acessível, facilitar um pouco o processo e não simplificar a filosofia, porque ela não é simples, né? E eu acho que essa também é a beleza dela, e eu quero contar para vocês hoje um pouquinho disso, dessas ferramentas que a filosofia tem para fazer a gente pensar de uma maneira mais complexa, para a gente ter mais criatividade, para a gente desenvolver um diálogo mais justo, porque, como eu sou filósofa da política, para mim um diálogo ele precisa ter algumas regras para se encaminhar para a justiça, e no final da minha exposição e da nossa conversa eu pretendo
falar um pouco sobre isso. Então, quero falar de características essenciais da filosofia, começar a deixar assim, um gostinho de querer mais de vocês para descobrir um pouco mais da filosofia, né? Porque não tem como aqui nessas horinhas eu falar de uma maneira muito clara todo o desenvolvimento filosófico, que é bastante abrangente, mas eu tenho algumas ferramentas para fazer isso e eu quero mostrar para vocês, certo? A maioria de vocês não pode falar, né? Eu acho. Mas eu gostaria que alguém falasse de vez em quando. Não sei se eu consigo ver o... Vou deixar meu eu consigo ver o debate aqui escrito, como é que chama? Chat. Obrigada. Filósofa, né? Já vi que tem habilidades com tecnologias. As tecnologias são outras, né? Inovação de outras maneiras, não é uma inovação de ferramentas computacionais. Não sei se vocês me entendem. Mas então, gente, antes disso, eu queria, assim, para não parecer, acho que apesar de vocês me chamarem de palestrante, eu sei que eu tenho um conhecimento aqui a mais que eu quero passar para vocês, mas eu não quero ser só uma transmissão, né? Acho que foi legal quando eu conversei com as meninas da gente falar que era um happy hour para ser uma coisa mais descontraída, porque eu quero também dialogar com vocês. Então, como a gente não está, né, presencialmente, não pode olhar um para o outro e conversar, que é uma dinâmica que eu gosto muito, eu sinto muita falta da sala de aula, de olhar nos olhos, né, dos alunos e entender, assim, as caretas que eles fazem, se eu estou sendo clara ou não, se aquele pensamento está muito difícil. Então, eu vou tentar fazer isso usando, né, outros recursos. Então, eu vou perguntar para vocês algumas coisas para a gente direcionar um debate que seja um pouco mais horizontal. Pode ser? Uhum. Pode ser. Então, tá. Então, eu já tinha escrito antes ali no chat que eu queria saber de vocês se vocês têm alguma familiaridade com a filosofia. Acho que isso é uma coisa legal, assim, para saber de onde eu vou partir com vocês. Alguém já estudou filosofia no ensino médio, porque eu sei que nem sempre foi obrigatório, nem todo mundo estudou, ou se estudou, se fez alguma disciplina na faculdade, se estudou lógica, por exemplo, que eu sei que o pessoal dos sistemas de informação faz lógica, qual foi o aprofundamento filosófico. Então, quem quiser falar, pode ativar o microfone e eu sou todo ouvidos. Gente, eu só tive na escola e sinceramente não lembro bulhufas do que foi passado na escola. Então, sendo bem sincera, eu não lembro muito do conteúdo. Não era lá muito interessada. Agora que eu tô pensando, poxa, era legal, mas... né? Era a aula que eu dormia, no geral. Eu matava a aula de história, porque o professor dava 8 para todo mundo. Eu li a filosofia dos Simpsons. Ah, interessante, legal, tá. Mas eu lembro de, tipo, alguns pedaços de coisa, assim, tipo, sei lá, Mito da Caverna, Bom Selvagem, essas coisas assim. É verdade. Eu li vários livros de Platão, muito bom. Mito da Caverna é clássico no ensino médio. Uhum. Eu tenho que ler a República todinha, é bem interessante. É bem interessante. Sociedade utópica, onde ele diz, entre outras coisas, que a democracia não funciona. Pois é. É bem interessante a República mesmo, porque acho que as pessoas às vezes não entendem muito bem como que um filósofo se relaciona ao imaginar uma sociedade utópica, né? Não é que é um filme de ficção, por exemplo, que talvez não tenhamos ferramentas para alcançar esse objetivo. Toda a sociedade utópica de filósofos da política e da ética é baseado num diagnóstico de justiça social que nós temos do nosso momento presente, no caso do Platão, com também diagnósticos que ele tinha de como a sociedade operava naquele momento. E ele foi trabalhando, né, nessa construção dessa sociedade utópica de ferramentas para a gente conseguir chegar no que ele considera, então, ser a justiça social.
Então, a educação é um elemento principal, todo mundo deveria estudar filosofia, mas a filosofia para os gregos não era filosofia só da mente, é filosofia do corpo também. Por isso que, às vezes, eu digo que eu sou uma filósofa grega, sendo cogestora do Floripa VA, porque eu trabalho mente e corpo, e para os filósofos gregos isso não era possível, pensar uma coisa separada da outra. Então, é muito interessante a maneira como Platão se coloca na República como uma sociedade democrática, ela precisa ser integrada, né? Ninguém pode desconhecer, por exemplo, a ginástica do corpo e nem da mente, pode, depois de conhecer, optar em não desenvolver esse talento. E todo mundo tem que desenvolver os talentos que se sente à vontade, né? Então, digamos que eu tenho um talento para pensar de maneira abstrata e complexa e também para me comunicar. A sociedade, a democracia, tinha que desde sempre ficar atenta nisso e me dar condições para eu desenvolver essa habilidade, que essa era uma tarefa da sociedade, né? Então, Platão colocava isso como uma função de justiça social, a gente conseguir fazer com que as pessoas tenham acesso e condições para realizar os seus talentos. E esses talentos têm que ser sempre pensado, claro, no sentido de cidadania, de coletividade. Então, a República de Platão realmente é muito interessante, mas no ensino médio a gente acaba ficando só no mito da caverna, né? E aí o mito da caverna também é interessante, porque o mito da caverna faz essa chamada para a gente perceber que a maneira como a gente enxerga o mundo talvez não seja como o mundo realmente é. Ou seja, que nós temos uma limitação. A maneira como a gente se relaciona com o mundo, como a gente enxerga o mundo, como a gente faz conhecimento, porque o conhecimento, ele, né, não é puro, ele é produto da nossa experiência, das nossas relações. Tudo isso depende de uma realidade que a gente imagina que existe, né? Então, quem está preso na caverna, no caso lá do mito da caverna, acha que a caverna é o todo do mundo. E quando sai, percebe que o mundo é muito mais do que ele estava imaginando. Então, esse chamado do mito da caverna é muito interessante para falar de uma característica essencial ao estudante de filosofia, e eu acho que é essencial a todo mundo que quer dialogar mesmo, que é ter noção que o seu contexto é sempre limitado. Então, para a gente falar de diversidade, que é um tema que é importante aqui no projeto que vocês vão começar a desenvolver, eu preciso entender o outro. E o outro talvez não esteja junto comigo na caverna, né? Talvez ele esteja fora da caverna. Então, eu preciso entender que o meu contexto tem uma limitação para entender o mundo que o outro se apresenta. Então, essa característica da gente sempre entender que o nosso contexto é limitado e por isso ter uma curiosidade em aprender, ter um esforço em aprender, ter um esforço em justificar também os passos do nosso aprendizado, é algo muito próprio do filósofo, e por isso que eu acho que o mito da caverna é tão trabalhado no ensino médio, né? Porque ele consegue fazer referência a isso. Vocês tinham percebido, quem estudou o mito da caverna, tinha percebido tudo isso? Não. É a caverna, pessoas dentro da caverna, pessoas fora da caverna. Pra mim, o mito da caverna sempre foi muito abstrato, assim. Eu não lembro se está no mito original ou se isso é de algum comentário, mas quando aquele que saiu da caverna volta para dentro da caverna e conta para os companheiros como é que é o mundo lá fora, diz que eles matam ele, né? Não sei se está no mito original. Não está no original, não está. Mas tá. Eles ficam muito revoltados, eles não querem saber. Sim, né? Porque realmente... É mais ou menos o Facebook hoje em dia, né? Muito. A gente tira a pessoa do conforto, né? E realmente, uma das coisas que eu quero trabalhar com vocês hoje. É muito confortável a gente aprender o mundo de uma maneira simples. Sobretudo para vocês que estudaram lógica clássica, e eu também estudei na faculdade, eu sei, é muito confortável, é muito intuitivo a maneira que a lógica clássica se apresenta, né? Tem uma resposta, tem um passo a passo
dedutivo, eu consigo tirar inferências a partir das sentenças. Isso é muito confortável. O mundo se apresenta dessa maneira, a partir da lógica clássica, geralmente, que é com uma dualidade, ou é sim, ou é não. Não tem como ter duas coisas ao mesmo tempo, né? Lembra lá na lógica proposicional básica, que eu acho que alguns de vocês devem conhecer, não dá para ser A e não A ao mesmo tempo. Então, todas as regrinhas da lógica clássica, que também vão passar para o panorama da ciência clássica de uma maneira geral, que é muito confortável para a gente entender, porque é um pouco mais simples. Tem algumas regras que são intuitivas, né? Que o Aristóteles chamou de regras quase intuitivas da razão se manifestar para um debate acontecer. A gente não pode ter sim e não ao mesmo tempo. Ou alguma coisa é falsa, ou ela é verdadeira, né? Não tem um terceiro excluído. Então, a gente aprende durante toda uma vida a interpretar o mundo assim, de maneira dualista, de maneira causal. E aí, quando chega alguém, né, e vem me dizer que o mundo não é assim, que tem muita coisa para além do sim e do não, que entre a verdade e a falsidade talvez tenha um caminho que só é possível construir coletivamente, a gente tira o chão da pessoa, né? Como assim? Então, eu não tenho ferramentas para entender, então eu não tenho sabedoria, eu não sou uma pessoa inteligente. As pessoas, quando elas se veem perdidas, né, sem saber como as coisas funcionam, elas não se sentem incluídas na sociedade, né? Elas se sentem vazias, e esse desconforto de eu não pertencer a alguma coisa e eu não saber alguma coisa é importante a gente quebrar. Então, quando o cara que sai da caverna, ele volta e conta para os amigos, olha só, existe um mundo completamente diferente, que tudo que vocês estão vendo aqui são apenas sombras da realidade. O mundo é completamente diferente. Os caras ficam revoltados, né? O que é isso? Vai dizer que eu não sei nada da vida? Tudo que eu vivi até aqui foi uma mentira? Né? É revoltante. Então, no mito original, eles não matam o cara, mas eles realmente ficam muito bravos e eles não querem acreditar. Inclusive, eles negam a ajuda para sair da caverna. Eles não querem sair da caverna. Então, esse mito conta assim, né, essa etapa de que muitas pessoas realmente não querem estudar filosofia, não querem sair da zona de conforto, que é ver o mundo assim de maneira mais dual, de maneira mais simplista, né? E se vocês me permitirem uma análise sociológica, que eu, como filósofa, faço do mundo, do nosso tempo presente, político, social, eu acho que a gente consegue perceber muito bem o resultado das nossas eleições, por que as pessoas se sentem tão representadas por alguém que apresenta uma resposta simples, que fala uma linguagem simples, né? E, de novo, eu acredito que a filosofia tem que ser facilitada, eu acredito que o conhecimento tem que ser construído, eu acredito que estou fazendo um curso de filosofia pelo WhatsApp, que é possível usar as ferramentas para a gente construir algo complexo juntos, mas não que o conhecimento é simplista, que tudo se resolve com memes, né, com respostas que são possíveis ser colocadas num tweet, por exemplo. Então, eu acho que a gente chegou, né, através desses exemplos que vocês me trouxeram, como do mito da caverna, como se não entender muito bem a filosofia, como, inclusive, não ter acesso, né? É um dado importante vocês terem me dito que não tiveram aula de filosofia. Porque se vocês não tiveram aula de filosofia no ensino básico e não tiveram aula de filosofia na universidade, quem que tem oportunidade de ter aula de filosofia? Sendo que, né, nós que estamos aqui temos um acesso ao conhecimento privilegiado. Somos poucos da sociedade que chegamos, né, nas universidades, em universidades públicas, e universidade pública como a UFES, que está entre as 10 melhores da América Latina. Então, imaginem que a maioria das pessoas
não quer sair da caverna e nunca nem pensou que era possível sair da caverna. E se alguém chega e diz para ela que o mundo não é a caverna, a pessoa realmente vai ficar revoltada, né? Porque ela não está participando. Então, como é que é a história? Todo mundo aí acha que entende o mundo de uma maneira e vem um outro grupinho e diz que é de outra? Não, né? Então, a gente precisa... Por isso eu gosto de trabalhar de uma maneira interdisciplinar, né? Ter esses dados de diagnósticos sociológicos, de perceber como que a gente precisa se colocar no mundo. Então, vocês como agora estudantes de filosofia, né, que estão ouvindo aqui, alguns pela primeira vez, outros entendendo de uma maneira talvez um pouco mais aprofundada essas questões, vocês precisam se colocar como aquele que quer sair da caverna. Mas não aquele que vai simplesmente dizer para aquele que ainda está na caverna que o mundo dele está errado, mas convidá-lo a construir, né? Então, acho que isso é muito importante para quando a gente vai falar de diálogo, para quando a gente vai falar de diversidade, que é o foco do projeto de vocês, de criatividade, a gente precisa entender que para sair da caverna tem um passo, né? Ninguém aparece e desaparece. A gente ainda segue as lógicas da física clássica. A gente não tem como aparecer e desaparecer em outro lugar. Então, é importante a gente percorrer esse caminho junto com o outro, né? É importante a gente falar de um processo do conhecimento. Então, acho que um processo do conhecimento é isso que eu quero que vocês também lembrem quando for continuar depois o projeto e as ações que vocês vão fazer para dialogar, para pensar sobre diversidade. Eu sugeri para as meninas que o projeto seja algo contínuo, que tenha algum encontro mensal, por exemplo, mas que os temas voltem. Então, conversaram sobre, sei lá, inclusão digital na terceira idade. E aí, daqui a um tempo, você tem que voltar nesse assunto de novo, para perceberem que vocês tiveram tempo para desenvolver, tiveram tempo para sair da caverna, tiveram tempo para ler mais coisas, para apurar a empatia, para, né, construir diálogo, para conversar com o outro sobre isso, para amadurecer internamente. Então, o caminho do diálogo é sempre um processo, como a diversidade ela está inclusa, né, no fundamento da ética, que é o diálogo, também precisa ser construído através de um processo. Então, acho que é interessante a gente ter começado com o mito da caverna para pensar que, é claro, se eu chego só dizendo para o outro que o mundo é diferente, o outro vai ficar revoltado. Então, revoltado que em alguns momentos, alguns contos disseram que, né, que ele matou o cara. Faz sentido, porque realmente a gente precisa, para o outro entender, né? Ele precisa participar. Então, quando a gente também falou de democracia, né? Alguém falou da democracia. Falar de democracia é falar de uma participação, falar de uma construção do conhecimento. E aí, essa participação democrática, algo que os filósofos da política discutem muito, não é só participação de identidade, sabe? Ser cidadão não é só poder fazer algumas coisas, mas é ter acesso, ter as mesmas coisas. Então, acho que quando a gente fala, aqui eu já nem programei falar isso, mas quando a gente fala de democracia e participação, a gente tem que pensar que todos precisam ter as mesmas condições, que todos precisam ter os mesmos acessos. Precisa, então, falar de uma redistribuição, sabe? De justiça social. Não é só de identidade, não é só cada um se entender culturalmente e simbolicamente como membro da sociedade. E para falar de diversidade, isso é muito importante, porque eu acredito que as ferramentas que vocês desenvolvem para aquele que é diferente de vocês, né, que vai usar de uma maneira diferente o aplicativo, que não é a mesma função que vocês que criaram, usei aqui um exemplo de aplicativo, mas eu sei que isso fazem muito mais coisas. Vocês precisam não só se colocar no lugar do outro, mas, quem sabe, construir junto dele, né? Construir junto dele seja entender a participação dele e entender que ele precisa participar da sociedade como um todo. Então, acredito que muitos dos trabalhos que vocês fazem, como são para a política pública, têm essa fundamentação de
de mostrar que todo mundo precisa participar ativamente, e participar ativamente decorre de muitas ações. Ter acesso digital, ter acesso à internet, agora mais do que nunca a gente percebeu que é importante, né? E que isso divide a gente socialmente. Então, imagina o quanto faz diferença ter acesso à moradia, ter acesso à educação, enfim, acesso a coisas ainda mais básicas, né? Então, acho que são questões também bem importantes para vocês pensarem quando a gente pensa em diversidade, e pensar que isso não está desconexo com uma construção de pensamento crítico. Eu acredito que a filosofia necessariamente nos leva a uma ética mais inclusiva, nos leva a uma noção de sociedade mais abrangente, né, que então inclui a diversidade. E eu acho que a filosofia ela tem muitos elementos para ajudar qualquer um, né, que não seja filósofo, a compreender melhor isso e participar melhor dessa construção social. Mas vamos lá. Eu falei um monte porque eu me empolgo. Eu quero saber se o que eu falei faz sentido para vocês, se eu fui muito longe, se é importante fazer um caminho mais devagar. Eu acho que faz muito sentido. Eu lembrei de um negócio que aconteceu semana passada, que a gente estava comentando sobre a importância de pensar no outro, pensar no usuário, na hora que a gente está construindo produtos, os profissionais que estão usando os nossos produtos, mas a gente conversou com uma médica semana passada que falou que ela estava fazendo uma prescrição de medicamento, de anticoncepcional, que ele é válido por 1 ano, né? E o nosso produto só deixa preencher 12 meses. E ela comentou, as pacientes já voltaram para mim falando, doutora, não era 1 ano? Por que você botou aqui 12 meses? E não tem essa opção, e a pessoa não entendeu, sabe? E pra gente não faz sentido, mas a pessoa talvez não teve a educação, a pessoa pegou uma folha ali, tentou entender, e a gente que botou esse limite, sabe? A gente que colocou lá, falou, olha, é óbvio que 12 meses é 1 ano, então não vai ter essa opção. Enquanto as pessoas acabam não entendendo, e a gente não entende a realidade da pessoa lá da ponta, né? Isso. Ai, muito bom esse exemplo. E olha como é que é a minha cabeça de filósofa, né? Que não que eu não construo, porque eu tenho várias certezas na vida, mas antes eu duvido de tudo. Quando falou 12 meses, eu pensei, gente, mas 1 ano tem 12 meses, né? Eu fiquei aqui comigo mesmo. Quase contei, janeiro, fevereiro. Para ver que a minha cabeça já tá pensando sempre de uma maneira não clássica, né? Então, não, mas só uma brincadeira, só para descontrair, para vocês saberem da importância da filosofia. Peraí que eu tô arrumando a luz aqui. Da filosofia fazer esse movimento, né? Bem como tu falaste, de não imaginar que é óbvio. Pra gente é óbvio que 12 meses é 1 ano, mas para a pessoa que vai ter acesso e ela precisa ser informada e ela precisa compreender e participar, talvez não seja, né? É bem importante. Se a gente está trabalhando com todo mundo, que é algo para o Brasil inteiro, a gente não pode obrigar que as pessoas tiveram a mesma educação que a gente, o mesmo acesso à saúde, que cheguem lá com problemas que para a gente não faz nenhum sentido, mas que a pessoa tem uma vida completamente diferente, né? E a gente tem que entender esse caso. E aí a importância da gente saber que a gente só tem contato com essa realidade buscando, né? Essas diferenças, compreender a necessidade das pessoas que vão usar o produto de vocês, não vai surgir só numa pesquisa do Google. Às vezes precisam conversar com as pessoas, estar disposto. Então, assim, uma das características importantes também, então vamos lá, falar das características que alguém que precisa ter um espírito filosófico para desenvolver melhor a criatividade, entender melhor a diversidade, precisa ter. Primeiro, coragem para sair da caverna, né? Para entender que o mundo não é exatamente como eu estava imaginando. E aí, depois, entender que essa tarefa, ela não é necessariamente estressante, porque buscar sempre
o conhecimento, como eu falei para vocês, é um processo, né? E um processo significa que é uma espiral, não termina de fato. Parece às vezes ser cansativo, parece ser chato. Eu já passei por essa fase no início da graduação em me sentir incomodada, assim, inquieta, né? Em não ter uma resposta para tudo. Mas hoje eu me sinto muito mais leve, eu acho que é muito mais interessante. Eu tiro um peso de todos nós de saber tudo, né? Então, buscar o conhecimento, entender que é o processo, não faz com que sejamos ignorantes, mas faz com que a gente realmente tome nota das argumentações, tome nota dos processos. Ou seja, eu preciso não só entender no final o que é que o meu cliente precisa, já que ele é diverso, mas eu preciso ouvi-lo, eu preciso, né, me despir de como eu enxergo o mundo para entender como ele enxerga o mundo. E essa é uma habilidade de empatia, né? Então, ouvir o outro, ser empático também é uma característica muito importante para vocês que agora estão iniciando com esse projeto, essa questão de pensar a diversidade, de estudar e dialogar um pouco mais sobre isso. Então, vamos recapitular algumas características. É preciso ter coragem para a gente desconstruir algumas coisas que já estavam ali bem construidinhas. Coragem para entender que o mundo talvez seja diferente. Coragem para lidar com essa inquietude de buscar um mundo melhor, porque quando a gente começar a perceber o mundo como ele realmente é, a gente, né, vai perceber as injustiças sociais, e vocês precisam lidar com isso, porque vocês estão trabalhando como uma ferramenta, né, democrática, por exemplo, quando fazem algum programa de política pública para incluir o outro. Então, vocês estão lidando ali num núcleo de justiça social. Então, precisa ter coragem também para mudar o mundo, né? Coragem num caminho próprio e coragem para construir isso coletivamente, porque não é fácil, né? A gente construir coletivamente. Os outros são diferentes da gente em muitos momentos e nem todo mundo age com educação, com razão, né? Às vezes a gente é atacado nos debates. E, apesar de não ser interessante, é também doloroso, né? Então, é preciso ter coragem. É preciso ter coragem para sair da caverna, voltar e dizer para os outros que vem ver que é diferente, né? Porque presta atenção, gente, uma coisa. Falando então do mito da caverna. O carinha que saiu da caverna e que ele foi lá e viu o mundo, ele não entendeu o mundo inteiro. Né? Tem toda uma parte do mito da caverna que é interessante, que o Platão descreve assim, que o cara ficou com dor nos olhos, porque o sol, a luz do sol, era uma coisa que ele nunca tinha presenciado. Ele não conseguiu detectar. Condições de saúde relacionadas com esta pesquisa em Meu Deus. glaucoma. Estou aqui condições de condições políticas, querido, não entendeu. Aí, então, o cara saiu da caverna e ele não entendeu como o mundo funcionava, mas ele entendeu que o mundo não era exatamente limitado como eles estavam achando que era. Então, gente, acho que sair da caverna não é achar que então eu sou um sabichão e que eu sei o caminho certo a seguir, mas é eu entender as minhas limitações. Eu entender que eu sempre estou dentro de um contexto. Acho que esse é o desafio, sabe? Acho que isso é importante, vocês perceberem que quando vocês vão fazer um produto e vão falar de diversidade, talvez vocês não façam parte daquele público que está sendo direcionado. Né? Talvez a diversidade de vocês não compreende a diversidade do outro, porque nós somos diversos em muitas coisas, né? Então, acho que entender que nós somos limitados já é um caminho bem interessante para não ficarmos ansiosos e entender de cara o que é o mundo, o que é o outro, qual é a necessidade do outro, sabe? Acho que isso
bem importante. O processo... Opa, pode falar. Uhum. Só um detalhe que eu estava pensando, é que também o sair da caverna, ele dá muita ideia de uma iluminação, assim. Mas o sair da caverna, acho que é importante talvez a gente entender também que não é todo mundo que sai da caverna que vai ver o mesmo que você, né? Que o sair da caverna, ele também tem interpretações, né? Porque no fundo nós somos indivíduos diferentes, né? A gente pensa de forma diferente, interpreta o mundo de forma diferente. Então, não basta só sair da caverna, não é a iluminação, né? É que o processo de desconstrução pessoal também, porque você muitas vezes acredita em algo, você sai e vê coisas diferentes, que às vezes não são os mesmos princípios que os teus, ou das outras pessoas. Então, desconstruir a sua ideia e você tentar também desconstruir ideias de pessoas, por exemplo, tentar mostrar outra realidade, é algo difícil, assim. Eu, por exemplo, vim de uma cidade que é mais do interior. Então, lá eles têm uns pensamentos bem fechado mesmo. Então, eu tive uma desconstrução pessoal. Só que a partir do momento que você desconstrói algumas verdades que você tinha e você tenta passar para essas pessoas, elas não conseguem enxergar da mesma forma que você vê. Exatamente. Isso é muito bom, gente. É muito bom. Eu acho que tem duas coisas aí interessantes. Primeiro, que a gente vai sair da caverna, mas a gente, de alguma maneira, vai continuar na caverna, né? Não existe um outro mundo para a gente habitar. Então, diferente da analogia que o cara podia sair da caverna e ficar lá, longe daqueles que estavam limitados, né, e vivendo uma realidade diferente, que era só vendo sombras, a gente não tem essa oportunidade. Nós continuamos vivendo em sociedade. Então, a gente não sai da caverna literalmente, né? E a outra fala que eu achei, assim, maravilhosa é entender que a realidade é uma construção. O que para Platão é um pouco difícil, tá? É por isso que o mito ele dá esse entender de buscar iluminação. Os filósofos até a Idade Moderna, na filosofia, trabalharam muito com essa ideia de iluminação, como se houvesse uma realidade, uma razão maravilhosa para a gente buscar, e é sempre uma busca aquilo. Platão, apesar de não ser chamado de realista, e sim de idealista, porque para ele existe no mundo das ideias os pensamentos perfeitos, e tudo que a gente faz aqui, né, enquanto sociedade, é, de alguma maneira, buscando o que tem nesse mundo das ideias, que seria... A gente poderia chamar de imaginação, a gente, né, Kant, por exemplo, falaria que é a razão, que é a maneira da gente pensar, enfim, tem muitas maneiras de dizer o que é esse mundo das ideias. Mas, para Platão, a gente nunca vai conseguir chegar no mundo das ideias enquanto sociedade, né? Então, a gente nunca vai saber a verdade em si, mas a gente está sempre em busca disso. Então, a ideia da iluminação é importante nesse sentido, né? Para a gente não achar que a busca termina porque a iluminação está fora do nosso mundo, mas tem uma escala de evolução, sabe? É como se fizesse diferença ali no processo algumas construções. E isso é interessante, apesar de eu não concordar, por exemplo, que existe um mundo das ideias e existe uma forma perfeita, né, de como o mundo realmente é, né? Eu acho que a realidade ela é sempre uma construção, é sempre uma interpretação, mas a gente precisa entender que os processos são importantes e que tem, nesse caso, uma escala de evolução. Não necessariamente que a história vai sempre caminhar para a evolução, né? A gente já viu, historicamente, que as coisas podem voltar a ser muito piores do que eram, né? A gente não tem, assim, uma evolução ética nesse sentido, às vezes. Mas, racionalmente, no diálogo,
A gente consegue, né, construir cientificamente, por exemplo, né? A gente consegue construir o conhecimento de uma maneira engajada, tal qual o que os outros, né, conheceram, o que os outros desbravaram, o que os outros me mostraram, me ajuda para eu entender o mundo, e aí eu caminho a partir disso, né? Imagina que vou falar aqui de cientista de uma maneira geral, tá? Eu acho que vocês também são cientistas no sentido de estudar tecnologia, de trabalhar com conhecimento. Imagina que toda vez um cientista vai inventar a roda. Não existe isso, né? Não existe, por exemplo, uma ideia brilhante que surge do nada, um insight. É sempre uma construção de um mundo que já foi construído por outras pessoas, né? Que é fruto de um engajamento coletivo. Então, não existe gênios nesse sentido, né? É sempre produto de algo que já foi construído historicamente. Então, é bem interessante mesmo a gente pensar essa questão da iluminação para a gente perceber que, primeiro, como o Platão bem mencionou, a gente não vai chegar à iluminação completa, porque essa iluminação não está aqui disponível para a gente, mas isso não quer dizer que tudo é relativo, sabe? Que a gente vai ficar num looping e nunca vai conseguir construir nada. Então, isso eu acho que é bem importante também, porque o meu medo, às vezes, de mostrar, assim, essa desconstrução, né? De mostrar essa importância, essas características da gente ter empatia e se colocar no lugar do outro, não pode dar lugar a um relativismo, no sentido de que, então, tudo pode. Né? E porque isso pode levar a gente, inclusive, numa coisa, então, de novo, fazendo um panorama com a nossa realidade, de um negacionismo científico, né? Negando, eu não diria assim, negando a realidade, porque realmente a realidade é interpretada pela gente de maneira diferente. Foi ótima essa colocação, mas a gente constrói também uma realidade. A gente tem metodologias de conhecimento para construir, né? E a gente tem que cuidar, porque a gente não pode negar todo esse engajamento e essa construção que é feita de maneira coletiva, comprometida, né? Falei da ciência porque geralmente as pessoas entendem que o processo científico é um processo comprometido, né? Ninguém vira cientista sem fazer um doutorado, sem mostrar muito bem para os seus pares que entende do assunto, que tem uma inovação, ter um argumento, né? Trabalhar dentro de uma justificativa que todo mundo entenda. Então, acho que isso é muito importante para a gente, tá? Isso é muito importante porque a gente não vai ficar só com a desconstrução. A gente tem que construir alguma coisa. Essa construção é cuidadosa, coletiva e engajada justamente porque nós interpretamos o mundo de maneira diferente. Se nós fôssemos todos iguais, víssemos o mundo exatamente igual, a gente não precisaria do diálogo, né? A gente poderia fazer o que a gente chama em filosofia um trabalho de filósofo de poltrona, que fica em casa, sentado no sofá e acha que sozinho, com a sua razão maravilhosa operando, consegue desvendar todos os mistérios do mundo. Isso não é verdade. A gente precisa dialogar porque a gente precisa conferir um com os outros as nossas interpretações sobre essa realidade que está sendo construída pela gente, né? Então, acho que é muito interessante, a gente conseguiu avançar bastante em algumas coisas que eu queria aqui falar para vocês, porque eu acho que essa noção do processo é algo riquíssimo, noção de uma limitação, mas que não seja esvaziada, né? Então, porque nós somos limitados em compreender o outro, então eu não posso fazer nada. Não, pelo contrário. É porque nós temos uma limitação em compreender o mundo como o outro, que eu preciso ser engajada, que eu preciso, né, fazer um esforço de dialogar com o outro. Isso não significa que é simplesmente aceitar tudo que o outro fala, né? Construir, dialogar é uma tarefa dupla, né? É uma tarefa conjunta, de fato, né? Então, acho que isso é bem interessante, é bem importante a gente pensar. Faz sentido para vocês?
Querem me contar mais alguma coisa? Bom, tem 40 pessoas aqui. Alguém quer contar alguma coisa? Algumas pessoas já saíram, mas outras ainda ficaram. Eu acho que faz muito sentido, sim. E essa discussão sobre pensar filosófico como algo metodológico e científico na construção do conhecimento é uma coisa que às vezes as pessoas têm dificuldade. A gente vê a filosofia como algo muito abstrato. Não é abstrato. E a gente faz muito essa discussão filosófica na área da saúde, desde graduação, assim. Então, o pensar ético e o pensar filosófico. E eu acho que esse pensamento ele contribui muito para a nossa formação profissional, sabe? Aham. Então, eu vejo como algo muito positivo. Ó, lembrei então de falar uma coisa para vocês. Ai, obrigada. Gente, as colocações de vocês são muito boas, porque eu, apesar de ter feito uma anotação aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ai, minha câmera tá muito ruim. Meu Deus. Mas a minha anotação é em tópicos, sabe? Eu preparo apresentações sempre assim, em tópicos. Então, eu tenho tópicos do caminho que eu quero percorrer com vocês. Mas, quando vocês me trazem elementos, eu, vou lembrando de coisas que são importantes, vou entendendo o caminho que vocês estão percorrendo da compreensão da filosofia, e aí me lembro de falar também outras coisas. Essa é a ideia de ser uma aula, ser algo horizontal, porque vocês me trazem conteúdo. Então, vamos lá. Olha só. Uma das coisas que eu amo trabalhar na disciplina que eu dou na administração, que é de introdução à filosofia, a gente fica o semestre inteiro para entender a diferença entre ciência e filosofia. E depois para entender a diferença, então, de ciências humanas e ética, né? Então, é um semestre inteiro trabalhando isso, mas eu não dou uma resposta de antemão, mas já nas primeiras aulas eu gosto de falar, assim, acho que é o único conceito de filosofia de um grande filósofo que eu realmente gosto, sabe? Porque a filosofia é tão plural que a gente não consegue definir tão bem assim, né? Mas o Aristóteles fala uma coisa que é super interessante e eu gosto para vocês compreenderem a diferença entre o conhecimento filosófico e o conhecimento científico. E a frase do Aristóteles é o seguinte: filosofia é a ciência de todas as coisas, sem ser ciência de coisa alguma. E não sei se vocês sabem, mas lá o centro de onde eu sou professora, o CFH, é Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Então, a filosofia não é uma ciência, né? Eu acho que vocês talvez já saibam disso, muitas das pessoas às vezes não sabem, mas tem uma coisa em comum entre eles, que é a construção do conhecimento. A ciência, por exemplo, as ciências naturais, as ciências exatas, geralmente, as ciências de uma maneira geral, não. Elas querem explicar como o mundo funciona. Então, vai fazer experimentações, definições, é todo um comprometimento, uma maneira de engajar o conhecimento para chegar nessas verificações, né, de dizer como o mundo funciona. E aí, claro, cada área vai explicar uma parte do mundo, né? Antropologia, como os humanos se comportam, nas ciências sociais, os fenômenos sociais, enfim, na biologia, os fenômenos biológicos e assim por diante. A filosofia, ela não tem um objeto de estudo, simplesmente. Por isso que o Aristóteles diz que ela é ciência de todas as coisas. Porque a filosofia, o seu modo de produzir conhecimento, se interessa por todas as coisas, inclusive pela ciência. Então, como a gente pode fazer filosofia da ciência, que é isso que eu estou fazendo para vocês agora, né? Quando eu falei de lógica, por exemplo, do tipo de conhecimento, a gente está até agora falando de epistemologia, que é a teoria do conhecimento, como nós conhecemos o mundo, né? Isso é uma tarefa da filosofia. Então, a gente pode pensar de maneira filosófica. Disseram aqui já, disse que precisa se ausentar. Tá bom, obrigada, querido, pela participação até então.
Então, a filosofia, ela tem uma percepção das coisas diferente da ciência. E ela não tem um objeto de estudo único. Então, a filosofia, ela parece ser abstrata, porque, na verdade, parece que ela é metida, né? A gente acha que pode falar sobre tudo. A filosofia tem filosofia da arte, filosofia da ciência, filosofia da lógica, filosofia da física, né? Sem ser as áreas mais tradicionais, como lógica, epistemologia, ontologia e ética. Mas a gente consegue falar sobre todas as coisas, mas não da mesma maneira que a ciência. Por isso que ela é a ciência de todas as coisas, sem ser ciência de coisa alguma, porque a gente pensa todos esses fenômenos, só que com a metodologia de conhecimento diferente da metodologia científica. Então, a filosofia, ela trabalha com conceitos, ela não trabalha com análise de dados, por exemplo, que é o que a ciência faz, né? A filosofia se permite pensar a fundamentação da ciência, enquanto a ciência está lá fazendo ciência. Então, é importante a gente perceber que são construções de conhecimentos próprios. E assim como tem o conhecimento filosófico e o conhecimento científico, tem outras construções de saberes. E isso também é muito importante para vocês que trabalham com diversidade, porque eu não sei por que minha luz está apagando. Mas também está estourada, essa minha câmera está horrível, tem que arrumar isso. Mas vamos lá. Não é porque a pessoa que vocês estão direcionando o produto tem uma construção de realidade diferente da de vocês. Não entende, por exemplo, a linguagem científica da mesma maneira, não entende, às vezes, a linguagem cultural mais popular, enfim, que ela não tem a construção de conhecimento. Então, a gente também passa por esse elemento da empatia, de entender o outro, perceber que existem muitos caminhos para a construção do conhecimento, que é algo, né, que vocês falaram sobre muitas maneiras de sair da caverna, sobre muitos caminhos e muitos processos a percorrer. Então, é importante também a gente valorizar a construção de conhecimento popular, né, que não é científica, por exemplo, porque a gente acaba, às vezes, colocando a gente acadêmico, colocando a ciência num pedestal, e deixa de perceber que as pessoas pesquisam fora da academia, que as pessoas constroem conhecimento fora da academia, né? Que tem toda uma sabedoria popular que é muito importante e a gente também não pode negar. Assim como a gente não quer que as pessoas neguem, né, a realidade que nós construímos coletivamente, engajadamente, fazendo ciência ou filosofia, a gente também precisa aprender a valorizar as construções de conhecimentos populares que não são com a mesma metodologia. Então, tudo isso para falar das diferenças de filosofia e de ciência, mas já falar que, de maneira comum, são construção de conhecimentos que a gente está se referindo, e que construção de conhecimento não é só ciência e filosofia, tem um monte de construção de conhecimento por aí, e a gente precisa reconhecer isso, né? O mundo não é só o mundo como a ciência explica, né? Isso é importante. Mas, de novo, a gente não vai colocar no lugar, então, um vazio. Existe uma pluralidade de conhecimento, existe uma pluralidade de concepções de bem, né? Esse é um termo que a gente usa em filosofia política, que significa que a pessoa quebra a sua própria vida. Então, as pessoas planejam a sua vida de uma maneira diferente, desejam coisas diferentes, as pessoas são plurais nesse sentido. Isso não significa que a gente não consegue, juntos, construir algo em comum. Então, essa empatia que a gente precisa ter para pensar em diversidade, para entender o outro diverso, passa em saber que a construção de conhecimento é plural, mas o caminho que a gente vai construir juntos, ele precisa abranger todas essas construções, tá?
Então, a gente precisa falar de um saber filosófico, interdisciplinar com um saber científico, mas a gente também precisa saber o que as pessoas estão construindo ali coletivamente, socialmente, né? O que os nossos antepassados construíram. Tem um monte de sabedoria popular sobre a Terra, o manejo da Terra, que a ciência hoje está, descobrindo o que é, mas que a gente, né, sempre desenvolveu, sempre trabalhou. Então, é importante perceber isso, né? É importante para a gente ter empatia, não achar que a gente fez o caminho único e acertado. Então, isso que vocês tinham me falado sobre a iluminação, né? A iluminação, ela é um caminho, ela tem uma escala, e essa escala é medida num diálogo. Essa escala é medida com regras que a gente vai construir coletivamente. E, sobretudo, o horizonte para me dizer se esse caminho do diálogo é bom ou não tem a ver com a justiça social, tem a ver com a inclusão das pessoas, tem a ver com o acesso das pessoas. Então, eu acho que, assim, a roda fecha para vocês, né? Porque vocês, no caso, que estão pensando tecnologia para resolver problemas também políticos e, né, de políticas públicas e ser ferramentas para as pessoas se sentirem mais incluídas, vocês não estão só na etapa da criação, né, do produto, vocês não estão só na construção do conhecimento, vocês não são só seres criativos que estão pensando fora da caixinha, vocês também estão atendendo uma necessidade que é de justiça social. Então, o diálogo de vocês ainda mais não pode ser descolado dessa percepção coletiva. Então, né, acho que o grupo de vocês é bastante grande, com certeza tem gente também muito diversa que está afim de maneira engajada em perceber o outro e perceber o mundo. Então, lembrem, né, que a saída é sempre coletiva e que as soluções são sempre melhoradas quando a gente pensa em conjunto, quando a gente pensa no processo, então quando a gente volta a pensar sobre aqueles mesmos assuntos que a gente já tinha pensado antes enquanto coletivo, né? Acho que são todos caminhos bem interessantes que vocês podem fazer. Me falem, o que vocês acham disso? É possível? Parece ser muito difícil? Parece difícil. O caminho a percorrer, não é da noite para tudo isso, mas assim, é um caminho que aos poucos tu vai exercitando. Eu não sei se... Para mim, sempre foi a ideia de que a empatia se exercita e ela consegue se exercitar no diálogo, né? Na ideia de que você vai conversando e entendendo e se dispondo. Quando você falou em se despir, é meio que você tira todo o seu orgulho de eu tenho conhecimento, eu sei sobre isso, bota o chinelinho da humildade e para escutar outra pessoa, né? Nossa, perfeito, é isso. É isso, tira o orgulho, tira a arrogância e coloca o chinelinho da humildade. E aí não é difícil. O que é difícil é essa coragem de eu tirar o meu orgulho e arrogância, sabe? Porque, claro, olha o que a gente está vivendo atualmente. Todo mundo é cancelado a todo momento. A gente exige das pessoas que sejam perfeitas. A gente vive num mundo onde as pessoas acham que as respostas são simples. É sim ou não? E aí eu tenho que me colocar, eu tenho que me posicionar, eu tenho que saber de tudo, eu tenho que ter opinião sobre tudo. Nossa, e realmente é muito difícil, porque eu preciso de paciência, eu preciso de calma para exercer, né? Então é um experimento, é isso. E aí eu chamo de novo o Aristóteles para conversar com a gente, porque não só a construção do conhecimento é um exercício, mas a ética, como uma construção de conhecimento, ela também é uma experiência. Então, o Aristóteles dizia assim, que a gente não podia nunca dizer que alguém foi alguém ético antes dessa pessoa morrer. Então, ninguém ganha um selinho de virtuoso, por exemplo. Porque a virtude, a ética, ela só pode ser desenvolvida ao longo da vida inteira. Então, por exemplo, se a Laís, ela tem uma virtude de amiga, de amizade, ela é leal. Por enquanto, ela está desenvolvendo essa amizade, a gente não sabe. A Laís tem muito que viver ainda, né? Vai que daqui a pouco a Laís percebe que não é amizade, lealdade, não é amizade que ela quer
trabalhar, ela quer, na verdade, trabalhar com um sentido de justiça coletiva, e aí ela não vai ser leal aos amigos dela. A gente só vai poder dar um selinho para a Laís se ela foi uma justiceira, no sentido, né, de dividir igualmente tudo para todo mundo, ou se ela foi amiga quando ela morrer. Eu espero não precisar fazer essa análise, tá, Laís? Mas uma dúvida que eu fiquei nisso seria, então, mas, por exemplo, você tem algumas características que você defende, mas como você está numa construção, você ainda pode falhar, né? A ideia de, por exemplo, você não... Eu sempre digo, ninguém é... Se você você vem de uma estrutura com alguns preconceitos, às vezes você reflete ele sem saber que aquilo é, porque você veio dessa estrutura, tá? No seu cerne, esse preconceito, e daí você constrói quando se abre para conversar com outra pessoa, né? Quando tem essa... Então, quer dizer, é muito essa cultura do cancelamento. Você fez um comentário em que você não sabia que aquilo poderia ou que aquilo era daquele jeito, e aí tem esse processo de desconstrução e perceber que... Então, ninguém tem selinho nenhum, na verdade, né? É isso, ninguém tem selinho nenhum. Ninguém tem selinho nenhum. E o selinho vai chegar quando já não é mais importante pra gente, né? Quando a gente morreu. Exato. Isso é muito legal, porque isso, primeiro, faz com que a gente não se sinta confortável no sentido, assim, parado, sabe? Esqueci o termo, o adjetivo, para quando a gente está na zona de conforto. Não faz... Acomodado. Acomodado, perfeito. A gente não pode, um agente ético, ele não é acomodado. Porque esse selinho não chegou, e por mais que ele não me importe quando eu morrer, é importante para a sociedade que eu cultive essas habilidades éticas, que eu participe do debate democrático, né? Que eu contribua para a inclusão da diversidade. Então, socialmente, eu, enquanto uma pessoa política por natureza, que preciso desenvolver essas habilidades, preciso buscar esse selo, né? Só que, assim, é uma busca enquanto coletivo, é uma busca mais abstrata, não é uma busca do ego. Não é uma busca para dizer eu sou a melhor pessoa, eu sou a fada sensata, né? Eu sou a musa inspiradora. Não é isso. Então, se a gente tivesse essa compreensão, imagina, gente, agora voltando no início, se isso que eu estou falando para vocês, em uma hora que a gente está aqui conversando, se já tivessem lido durante todo um período escolar, né? Seria tão bom, porque vocês já saberiam essas coisas, né? E não falando vocês, né, enquanto só vocês, mas nós, enquanto sociedade. Se todos nós já trabalhássemos num panorama da humildade, já percebesse que o conhecimento é uma construção, e aí justificar os nossos processos, perceber coletivamente como isso é construído, com certeza a gente estaria um mundo mais solidário, porque a empatia leva à solidariedade, né? E aí mais igual, né? Nesse sentido mais justo, porque as pessoas teriam mais acesso. Lembrem que igualdade para os filósofos da política não é dividir a mesma fatia de bolo para todo mundo, mas é dar a fatia de bolo necessária para aquele que precisa, né? Então, se alguém precisa de uma fatia de bolo maior, porque ele não tem outra coisa, então eu vou dar uma fatia de bolo maior para ele. Então, a ideia de justiça como equidade, que John Rawls desenvolveu. Então, quando a gente fala de justiça social e de acessibilidade, de acesso, né, de inclusão, a gente está pensando nisso, nessa diversidade de condições também, condições materiais e tudo mais. E uma das principais condições que a gente tem... já citaram a construção de conhecimento. Então, nem todo mundo sabe que um ano é 12 meses, e é claro que eu brinquei dizendo que eu fiquei pensando se um ano é realmente 12 meses, mas eu sei que né? A gente está, de novo, somos pessoas que frequentam a universidade,
maioria de... Então, a gente é uma parcela da população que tem acesso a uma construção de conhecimento boa, muito própria também. Então, é importante a gente levar todas essas coisas em consideração. Que bom seria se todo mundo já tivesse essa habilidade um pouco mais treinada, né? Acho que a gente não teria hoje a cultura do cancelamento, a gente não teria as fadas sensatas. Tá travando um pouquinho aqui. E nós teria também tanto problema... Oi? Tá travando, às vezes, um pouquinho aqui. Ai, minha internet tá ruim. Eu acho que eu vou... Então, peraí. Vou lá embaixo, em casa, porque é melhor a internet. Meu Deus, eu achei que ia ser maravilhoso, toda maquiada, com roupa bonita, e tô aqui toda desconfigurada e travando. Mas foi, só caiu agora. Só queria deixar claro isso. Tá sendo maravilhoso. Talvez não na expectativa de maravilhoso, mas com certeza maravilhoso tá sendo. É boa, boa. Eu não quero cortar o barato, mas acho que daqui a pouquinho a gente encerra, porque a gente vai ter uma live às 6h30, e aí dá um tempinho pro pessoal se organizar. Boa, então vamos encerrar. Estão conseguindo me ver? Sim. Uhum. Tá, vocês estão bem generosos comigo, porque eu sei que tá terrível. Agora, bem embaixo da lâmpada, a luz está estourando. Não, gente, eu tenho toda uma preparação, tá? Eu montei um estúdio na minha casa. Eu tenho, assim, um cenário maravilhoso, uma ring light, um microfone. Só que a vida, né, não é tão certinha. Me maquiei, botei uma roupa bonita no meu evento da sexta-feira. Aí eu tô aqui toda estourada. Terrível essa câmera do notebook. Mas vamos lá. O que importa é o conhecimento, não é mesmo? Não sejamos pessoas que querem alimentar o ego com a sua beleza exterior, né? Então, gente, eu acho que é isso. Assim, acho que uma das coisas que eu queria, que eu acho que eu posso contribuir para a formação de vocês, é fazer vocês perceberem que a construção do conhecimento, ela é coletiva. E por isso não deixem de dialogar, não deixem de conferir com um colega as ideias que vocês têm, a interpretação que vocês têm do mundo. E o colega de vocês não é só, né, o do laboratório, mas é sobretudo aquelas pessoas que vão também utilizar as ferramentas de vocês, enfim, né? Acho que a gente tem que fazer um diálogo realmente bem abrangente e plural. E às 6 a live. Então tá, gente. Tchau, obrigada. Eu falei 6h30, as pessoas começaram, não é 6h30. A gente queria saber se tu tem algum livro, alguma coisa para indicar pra gente para continuar esse estudo. Eu acho que seria bem legal. O pessoal ficou bem empolgado, a gente já recebeu feedbacks, o pessoal tava amando, então acho que é bem interessante. Tá, eu acho que vocês podem me seguir pelo Instagram, porque eu agora estou investindo na minha carreira de filosofia popular através das redes. É @marialice.s, qualquer coisa depois a Laís passa. E podem participar também do meu curso pelo WhatsApp, que eu falo essas coisinhas em pílulas, né? De vídeos de 10 minutos no máximo. E eu tenho 2 livros que eu gosto de trabalhar, não são escritos por mim ainda, estou escrevendo, estou em processo de escrita de livros introdutórios de filosofia, mas os livros que eu uso nas disciplinas de introdução à filosofia se chamam Os Elementos da Filosofia Moral, de James Rachels. Eu acho que tem na biblioteca. Depois eu posso passar para a Laís certinho e vocês podem divulgar o livro, né? Tem PDF na internet, é fácil de achar. E o livro que eu falo sobre filosofia e ciência, que eu gosto de discutir, é um livro do Stephen French, que se chama Ciências, Conceitos Chaves. São, assim, livros que não tratam do tema da filosofia de maneira simplificada, mas facilita o acesso. Então, trabalha com exemplos, sabe? É bem gostoso de ler, os meus alunos geralmente gostam bastante. Então, acho que são essas os 2 livros, as 2 referências principais. Mas, de novo, me sigam lá no Instagram, que agora só tem gente no Instagram que gosta de ouvir filosofia, porque as pessoas que queriam ver a minha vida já sumiram todas. Vocês acreditam nisso?
Acredito. Todo dia eu ganho um monte de seguidores, mas eu perco tanto. Eu queria agradecer muito que você veio conversar com a gente. Eu acho que foi muito legal. Eu já mandei o Instagram ali pro pessoal para poder seguir e ver o conteúdo. Eu acho que é muito importante a gente ter essa introdução a esse assunto nesse momento que a gente está criando o grupo e pensando em iniciativas. Então, é bom todo mundo começar a refletir sobre isso, sabe? Para deixar a cabeça aberta para toda iniciativa que a gente vai fazer. Isso. Pode contar comigo para o decorrer do projeto, eu posso ajudar vocês a pensar as questões, os textos, as metodologias, tá? Certamente a gente vai te procurar de novo. A quantidade de que a gente teve, certamente vai ter mais palestras em relação a isso e, com certeza, o pessoal a gente não tem esse hábito de ter essa dinâmica de conversa, mas foi muito produtiva, assim, a gente teve muita gente, então acho que vai ser bem legal a gente continuar com esse assunto. E fica propaganda aí, gratuita, mas Floripavá é sensacional. Quem quiser fazer os esportes aquáticos aí, ó, vai no Floripavá, que é muito foda. É verdade, né, Laís? Ai, que orgulho. Então tá, vamos combinar então, depois que a gente puder fazer remadas coletivas, assim, de uma maneira mais segura, vamos combinar então também um passeio de canoa com a galera, eu faço um desconto. Top! Aí sim. Então tá. Muito obrigada, Maria. Obrigado, Beijo, Maria. gente. Tchau. Obrigado a todos. Obrigadão, valeu. Tchau, gente.